Olá, bora mergulhar num assunto que é a base de muita coisa na matemática? Hoje, a gente vai desvendar as regras fundamentais de potências e raízes, que são ferramentas essenciais. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar do básico, entendendo o que é uma potência. Depois, passamos pelas 5 propriedades principais, encaramos alguns expoentes mais complicados e, para fechar, vemos como as potências e as raízes estão totalmente conectadas. Beleza, então vamos direto ao ponto. Para começar, o que exatamente é uma potência? Então, potenciação, no fundo, é um jeito mais esperto de escrever uma multiplicação que se repete várias vezes. Sabe, em vez de escrever 2 vezes 2 vezes 2, a gente só coloca 2 elevado a 3. O 2 ali é o que a gente chama de base, e o 3 é o expoente, que está basicamente mandando a gente multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Simples assim. E antes da gente pular para as regras principais, tem dois casos que são tipo coringas, são super importantes. Primeiro, qualquer número, que não seja zero, elevado a zero é sempre 1. E segundo, qualquer número elevado a 1, bom, é ele mesmo. Vale a pena guardar isso. Pronto! Com essa base feita, agora sim, a gente pode mergulhar nas 5 propriedades fundamentais, que mostram como as potências conversam umas com as outras. Regra número 1, multiplicação. Quando a gente multiplica potências que têm a mesma base, a gente simplesmente soma os expoentes. É um atalho. E por que funciona? Olha o exemplo. A ao cubo vezes A ao quadrado. É a mesma coisa que abrir tudo. 3A's de um lado, 2 do outro. No final, a gente tem 5A's se multiplicando. Ou seja, A elevado a 5. Agora, na divisão, a lógica é o contrário. Se na multiplicação a gente soma, aqui a gente subtrai os expoentes. Faz todo sentido se a gente imaginar uma fração. Se tem 8 números 5 em cima e 6 embaixo, dá para cortar 6 de cima com 6 de baixo. Sobra o quê? 2 números 5 em cima. Por isso, 5 elevado a 8 menos 6. Terceira regra. E se tiver uma multiplicação dentro de parênteses e tudo isso elevado a uma potência? Bom, aí o expoente que está lá fora vira tipo um distribuidor. Ele vai para cada um dos números que estão multiplicando lá dentro. O exemplo mostra bem. 2 vezes 3 elevado a 4. É o mesmo que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. E essa mesma ideia de distribuir vale para a divisão, ou seja, para as frações. Se tem uma fração entre parênteses elevada a uma potência, esse expoente também se distribui. Ele vai tanto para o número de cima, o numerador, quanto para o de baixo, o denominador. E para fechar o nosso top 5, a famosa potência de potência. O que acontece quando uma potência já pronta é elevada a um outro expoente? Aí a gente multiplica os dois. Olha só, a ao cubo e tudo isso ao quadrado, isso é a mesma coisa que a ao cubo vezes a ao cubo. Pela primeira regra, a gente somaria os expoentes, 3 mais 3, que dá 6. Ou, mais rápido, é só fazer 3 vezes 2, dá 6 do mesmo jeito. E aqui um alerta super importante. Parênteses fazem toda a diferença. Olha a comparação. Com parênteses, a gente resolve primeiro o que está dentro e depois eleva o resultado. Sem parênteses, a gente primeiro resolve o expoente de cima para depois elevar a base a esse novo número. Os resultados são completamente diferentes, então muita atenção com isso. Ok, já vimos as 5 regras de ouro. Agora, vamos encarar 2 tipos de expoentes que costumam dar um nó na cabeça de muita gente: os negativos e os fracionários. Primeiro, o expoente negativo. A primeira coisa a se saber é: sinal de menos no expoente não deixa o número negativo. Pensa nesse sinal como uma ordem, uma instrução. E a instrução é: inverta a base. É só isso. Invertendo a base, o expoente fica positivo e aí é só resolver. Vamos ver na prática. No exemplo, 2/3 elevado a menos 2. O que a gente faz? Vê o sinal de menos e lembra da ordem: inverter a base. Então, 2/3 vira 3/2. Pronto. Agora o expoente fica positivo e a gente resolve normal. 3/2 ao quadrado é 3 ao quadrado em cima e 2 ao quadrado embaixo. Resultado final, 9/4. E agora uma das coisas mais legais, o expoente fracionário. Sabe o que ele é? Na verdade, é uma raiz disfarçada. É isso mesmo. Quando tem uma fração no expoente, o número de baixo, o denominador, vira o índice da raiz. E o número de cima, o numerador, vira a potência do número que está lá dentro. É um jeito super compacto de escrever 2 operações ao mesmo tempo. E essa ideia do expoente fracionário é a ponte perfeita para a gente falar do outro lado da moeda: as raízes ou a radiciação.
Porque, como a gente vai ver, a lógica é muito, muito parecida. E não é que as regras se parecem mesmo? Olha só, a raiz de uma fração é a mesma coisa que a fração das raízes. E o produto de duas raízes que têm o mesmo índice? É só juntar tudo dentro de uma raiz só. É exatamente a mesma ideia de distribuir que a gente viu lá nas potências. E continua! Se a gente tem uma raiz elevada a uma potência, tanto faz se a potência está fora ou dentro da raiz, o resultado é o mesmo. E uma raiz de uma raiz, a gente multiplica os índices. Lembra da potência de potência, onde a gente multiplicava os expoentes? É a mesmíssima lógica. E essa aqui é uma propriedade super flexível, uma carta na manga. Ela diz que a gente pode multiplicar ou dividir o índice da raiz e o expoente do número lá dentro pelo mesmo valor, que o resultado não muda. Isso ajuda demais na hora de simplificar expressões que parecem complicadas. Então, qual é a grande sacada aqui? É entender que potências e raízes não são dois assuntos diferentes que a gente estuda por acaso. Não! Elas são profundamente conectadas. São dois lados da mesma moeda. E essa tabela aqui deixa isso preto no branco. Olha só a comparação direta. A regra da multiplicação, da divisão, do aninhamento, uma dentro da outra, a estrutura é a mesma. O que muda é a operação, mas a lógica por trás é idêntica. No fim das contas, quando a gente entende o porquê por trás dessas regras, a gente para de só decorar fórmulas e começa a falar a língua dos números de verdade. E essa é uma linguagem que descreve tudo, do mundo microscópico ao tamanho do cosmos. Fica a pergunta: onde é que essas regras vão aparecer para quem está nos acompanhando? Obrigado por assistirem a mais essa análise